tarde a todos. Boa tarde. Como o tema que nós vamos trabalhar hoje não se encontra transcrito nas obras do Kardec, se encontra na mensagem, mas não escrito, na mensagem oculta da obra, nós vamos pedir licença aos irmãos para não ler nenhum capítulo da obra da Codificação Espírita. Vou ler uma página de um dos livros psicografados pelo Espírito Leocádio Zé Correia, através do professor Mauri Rodrigues da Cruz, que é o livro Prece Exortação. Ler uma página para nos situar na orientação de nossos amigos espirituais para trabalharmos o tema proposto para hoje. Escolhemos a página 49, o capítulo diz: Exortação. Pai, que eu tenha discernimento espiritual. Pai, que a minha vida seja de construção, de desprendimento e de alegria. Que eu conquiste pelo trabalho honesto, pela simplicidade e pelo exercício de amor ao próximo, a serenidade. Que não me falte a força e a resignação para aceitar todas as situações e todas as provas da escolaridade da terra e que eu encontre compreensão para usar o conhecimento em benefício do meu próximo, a benevolência em toda a extensão da minha vida, a coragem para não agredir, para não ser vaidoso, a coragem para renunciar aos bens materiais em detrimento dos bens espirituais, a fé no vosso poder para aceitar sem revolta o que não for possível mudar, o amor, a fraternidade, a compreensão no cotidiano, procurando atender a todos sem distinção nem preconceitos, a caridade, a humildade e a paciência como instrumentos que educam, disciplinam e ajudam a vencer a adversidade. Pai, que eu seja tolerante, calmo, compreensivo, justo, desprendido, modesto, paciente, prudente, trabalhador, sereno, benévolo, feliz, e que eu fique livre da tirania, da opinião alheia e do sistema materialista de ideias. Que, pelo amor, pela fraternidade, pela caridade e pela fé no vosso poder, eu possa alcançar a serenidade, luz, compreensão, virtude. Para aqueles que estavam aqui na semana passada, vou pedir um pouquinho de paciência e compreensão para fazer uma breve revisão do que trabalhamos no sábado passado, já que o momento é público e que nem todos que estavam aqui, nem todos os que estão aqui hoje estavam na semana passada. E o que nós vamos trabalhar hoje está muito atrelado e mesmo decorrente do que trabalhamos na semana passada. Nós estamos trabalhando a percepção das formas holográficas, que na semana passada vinha só até aqui o tema. Hoje é que vamos chegar à percepção de formas holográficas em decorrência de patologias. Mas como é que nós vemos essa situação de formas holográficas? De onde nós partimos? Qual é a base? A nossa base é que vemos o homem como uma unidade bio, físio, dínamo, psico-espiritual. Psico-espiritual. O social está aqui no psico, porque o psíquico gera o afetivo, ele gera o psicológico, ele gera o afetivo, gerando o afetivo, gera todo esse movimento social que nós somos. Mas o que é mais importante sabermos que tudo isso decorre disto aqui, que é onde nós vamos chegar, é psico-espiritual.
essa unidade biológica, fisiológica, dinâmica, no tempo, no espaço, nos movimentos afetivos, sociais, psicológicos, etc. Traz um psicológico que faz com que, por excelência, se arregimente para tomar posição, para se ligar aos outros, para se ligar a causas e etc. E é um espírito, então é espiritual. É uma usina que o tempo todo está usinando e dissipando energia. Portanto, é uma usina fotovoltaica. Fóton é o sentido de estar o tempo todo produzindo e dissipando quantidades de luz. Cada um no seu possível, dentro do que já alcançou mediunicamente, vai fazendo a sua usinagem e vai, além dessa dissipação de luz, gerando o tempo todo um campo elétrico que por si só já faz com que exista o momento magnético, porque não andam juntos, o campo elétrico sempre gera o magnetismo, e esse campo elétrico, com esse magnetismo, faz com que nós nos vinculemos a tudo e a todos, faz com que nós o tempo todo produzamos novas ordens. No entendimento espírita, nós não somos um equilíbrio estático, nós não podemos acreditar no nosso equilíbrio, nos assentarmos em cima dele e dizer, eu sou uma pessoa equilibrada. Mas nós podemos dizer, neste momento, eu vivo um determinado equilíbrio que me satisfaz. Mas ter o cuidado de alimentar esse equilíbrio, porque a qualquer hora ele pode se romper e derivar para equilíbrios que nós não gostamos. Porque, na verdade, tudo é equilíbrio. Nós temos equilíbrios no bem, nós temos equilíbrio no não bem, nós temos equilíbrio no trabalho, equilíbrio na ociosidade, nós temos equilíbrio na honestidade, equilíbrio no furto. São formas de equilíbrio. O que a Casa Espírita, como todas as demais agências religiosas, eu tenho certeza, todos os bons educadores buscam nos orientar para irmos através da construção do autoconhecimento e nos enxergando como pessoas que mais e mais querem buscar o equilíbrio no bem, no melhor possível. E inclusive sabendo que esse melhor possível é possível a mim. Pode não ser possível a essa senhora, e pode ser que o possível dela, e em muitos elementos, não seja possível a mim. E eu vou ter que tomá-la como um padrão positivo, mas não vou poder imitá-la, porque senão eu estarei tentando fazer uma cópia que nunca será verdadeira. Eu poderia até cair para misticismos, para processos anímicos, em decorrência disso, de querer fazer um possível que não é meu, é dela. E essa usina que eu sou, sendo única, eu devo ir me conhecendo para saber até onde, inclusive, eu posso ir nas coisas. Para que essa usina esteja sendo, inclusive, respeitada e mantida os seus equilíbrios, e mantidos os seus equilíbrios. Essa usinagem com dissipação de energia, como ela vai o tempo todo acontecendo no âmago do nosso ser, e nós sendo espíritos, portanto, atores, fundadores, construtores, promotores de produções mediúnicas o tempo todo, nós vamos o tempo todo fundando nossos atos mediúnicos, que vão se combinando, esses atos mediúnicos no entendimento espírita atual, eles vão sendo fundados monomericamente, ou seja, é instante a instante, fundando, se é que podemos dizer, partículas de pensamento. Isso nós chamamos de monômeros. São os monômeros mediúnicos. Esses monômeros, ao serem fundados lá no nosso âmago,
eles encontram em nós mesmos nossos registros, o fruto da nossa história de vida, experiências, vivências, ao longo de nossa evolução inteira, esses monômeros vão encontrando esses registros, nosso acervo pessoal, e vão, além de se combinarem entre si, na medida que estão sendo fundados, eles encontram referências para eles se combinarem e comporem os momentos novos nossos em matéria de pensamento. A soma de monômero mais monômero mais monômero, que é o que os espíritos trabalham hoje como a polimerase mediúnica, que nada mais é do que o monômero se somando ao outro. Você soma 2 monômeros, você tem um dímero. Você soma um dímero com um monômero, você tem um trímero. Você vai somando e você chega a um polímero. Um polímero já é uma cadeia maior de estruturas menores de pensamento, que lá ainda no início não é pensamento, é ato mediúnico sendo fundado. Na medida que se compõe, aí já se expressa como um pensamento. Como nós somos seres que, graças a Deus, trazemos um imaginário e trazemos, graças a Deus, já a capacidade de configurar o que imaginamos, na medida que alcança o foro de pensamento, nós já conseguimos configurar aquilo, nós damos forma. Porque aqui, segundo os Espíritos, aqui na Terra, tudo alcança a condição de forma. Faz parte da Terra, e quando nós entramos a estratosfera da Terra, mesmo lá no início, enquanto criança, nós já estamos ali, já configurando, dentro do possível de uma criança, e só vamos, na medida que vamos adaptando à cultura, aumentando nossa capacidade de configurar, de dar formas ao que pensamos, dar formas ao que fundamos no nosso âmbito. Essas formas que nós vamos compondo, na medida que nós vamos pensando, imaginando de novo, configurando e dando formas, junto com a energia que nós sempre usinamos a mais e dissipamos, nós dissipamos energia com formas. A forma que nós somos e as formas que nós estamos trabalhando no nosso íntimo. Essas formas que nós dissipamos estão aí no espaço. Dissipamos a nossa própria imagem, ela está aí para alguém acessar e ver, enxergar mesmo. Dissipamos o que pensamos, são formas, é o que é trabalhado como forma, pensamento. Dissipamos o que idealizamos para o futuro, está aí para qualquer um acessar. Dissipamos o que estamos trabalhando. Estou no laboratório fazendo uma pesquisa, mantenho escondidinha debaixo de 7 chaves. Bastará essa senhora ir para um laboratório e numa plataforma mediúnica, técnica, cognoscional, alcançando os procedimentos que eu estou aplicando, pelas vias que eu estiver, assemelhadas ao que eu estiver trabalhando, que ela também vai alcançar. Porque holograficamente, aquilo está aí, e está disponível. E um outro mais jovem do que ela, que se dedicar também e conseguir alcançar aqueles níveis de frequência, alcançar aquela disciplina, aquela organização mental, procedimentos, criar os instrumentos e as instruções em si, trazendo uma plataforma mediúnica possível, vai também alcançar. Porque holograficamente aquilo está aí, está disponível. E é dentro da lei do nosso irmão Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo vai se transformando. Até que essas formas, por transformações inúmeras, profundas, horizontais e verticais, se reorganizem em outras formas
quando elas deixarem de ser úteis, quando elas já tiverem caído numa obsolescência, elas estarão disponíveis para alguém acessar. Nesse movimento, nós vamos o tempo todo pregnando formas o tempo todo. Não quer dizer que haja também uma coisa organizadinha que a gente cria agora para depois seguir assim, assado. Não, é de forma transdisciplinar e é de forma quântica. Ou seja, é mergulhados num cosmo que, graças a Deus, é generosamente rico em elementos, em orientações, em instruções, em informações. Nós vamos o tempo todo produzindo, né, as mais variadas, vamos recolhendo informações e conseguindo fazer percepções de formas as mais variadas, e nesse processo muito rico de combinação, estamos aí andando. Na medida em que alcançamos mediunicamente um patamar, ou seja, na medida em que construímos uma faculdade mediúnica que nos permita vê-las, vamos ver. E o importante para o homem de hoje é saber que isto não é, a pessoa não está vendo um espírito. Que quem entrar por aquela porta e de repente ver a Nájila aqui na frente falando, não precisa ter medo de pensar, a Nájila morreu e está manifestando aqui. Não, quem sabe a Nájila esteja trabalhando ali, muito encarnadinha ainda, e a pessoa conseguiu, ao entrar aqui, ver forma que ela deixou. Assim como também poderemos entrar numa casa onde alguém viveu, já desencarnou, e nós vermos aquela pessoa ali. E não é a pessoa porque ela não está agarradinha ali. A menos que ela já esteja em condições de se manifestar para nós, e a gente, na medida que nos conhecemos, na medida que vamos aprofundando nossos estudos acerca da mediunidade, do espiritismo, desse movimento que se chama movimento espiritual, nós vamos sabendo discernir quando vemos uma forma holográfica e quando estamos de frente para uma manifestação espiritual. A forma holográfica, ela sempre vai estar ali descrevendo um momento já vivido. É o passado. Porque ela é o registro, ela é o que cada um disponibilizou naquele momento. Que quando eu chegar a ver esse momento, ele já foi. A manifestação dos espíritos, eles se manifestam no presente e trarão mensagens presentes. E, sobretudo, trarão o novo. O novo. Que necessariamente não é uma novidade. Nem sempre o novo é uma novidade. Essa senhora pode estar vivendo uma situação em que ela gostaria muito de uma orientação espiritual e ela vai caminhando aí pela Avenida Copacabana, até apressada, atrás de algo que ela precisa resolver logo, e de repente ela escuta uma mensagem acerca de: seja firme, irmã, tenha paciência, isso vai passar, isso vai resolver. Dê a você um tempo, respire, caminhe na praia, tire um momento, faça uma prece. Veja, elementos muito antigos. Mas quando passar aquele instante que ela tiver a nítida certeza que ela ouviu tudo isso, ela vai ver: meu Deus, que coisa boa, mas que alívio, que descompressão que eu sofri. Estabeleceu um momento novo para ela, à custa de elementos muito antigos, ou seja, muito velhos. A manifestação dos espíritos, eles até, a não ser em momentos em que eles estejam ali fazendo uma aula,
e que o objetivo é trazer elementos novos, informações novas, para nos alavancar na nossa caminhada enquanto humanidade aqui na Terra, a não ser nos momentos desses, a manifestação dos Espíritos será sempre, quem sabe, numa linguagem onde tudo é antigo. Mas o momento é novo. A mensagem é nova. Uma manifestação de Espírito, ele sempre falará em torno de valores universais. Não só em termos de valores mesmo, é o amor, a caridade, a fé, a esperança, a paciência, a renúncia, o trabalho, a dinâmica, vencer a si mesmo. Mas também é universal no sentido de alcançar a cada um de nós no nosso universo. No universo que eu estou vivendo, aquilo me alcança. E eu saio sentindo uma renovação. É uma manifestação espiritual. Trabalham sempre uma mensagem alternativa. Eles não chegam nos encurralando. Você tem que ficar casado com fulano. Você tem que continuar porque ele é de outra vida. É de outra encarnação e você tem que ficar. Os espíritos não fazem isso. Eles sempre respeitarão o nosso livre-arbítrio. Vou colocar isso aqui que é fundamental. Eles nos trarão motivos, razões, orientações para pensar, para refletir, para orar e encontrar a nossa melhor alternativa. Mas vai permitir que cada um, na sua liberdade de ser, se exerça naquilo que ele precisa exercer. Eles sempre trarão uma linguagem que, apesar de estar falando para todos, alcançam a cada um em particular. A gente sai tendo a sensação de que ele falou para nós. Meu Deus, mas parece que isso aquele Espírito falava para mim. É uma mensagem, é uma manifestação espiritual. Eles trabalham universal, o especialista, farão com que cada um de nós veja dentro de nossos especialismos e dos especialismos que estão aí à nossa disposição, que nós possamos combinar essas frentes e fazer o melhor. E estarão sempre conosco se somando nesse sentido desses 4 grandes pilares e sempre respeitarão a ciência, a filosofia e a religião. Se a Nájila Vestidinho com seu avental branco começar aqui na frente, trazer uma linguagem onde ela acha que tem um espírito se manifestando, que é o espírito que está falando, mas não gira em torno, primeiro, de um respeito aos 3 grandes pilares que a humanidade, graças a Deus, a duras penas, à custa de muito trabalho, suor e, quem sabe, muita renúncia e lágrima, conseguiu construir o pilar da ciência, o pilar da filosofia e o pilar da religião. Eles sempre trabalharão esses 4 grandes eixos, que é o especialismo, o especialismo individual, a alternativa e o universal, e sempre farão com que todos no grupo se beneficiem com a mensagem deles. Se a Nájila, com seu guardapozinho branco, começou a falar, dizendo que um espírito está se manifestando, e tripudia sobre algum desses pontos, segundo os espíritos, não é um espírito se manifestando. São formas holográficas que eu vejo e eu as coloco como se fosse um espírito falando. E é importante que nós tenhamos o cuidado, até mesmo porque antes, quem sabe vivêssemos num planeta com muito menos forma holográfica, portanto,
na combinação dessas formas, na somação delas, nós tínhamos uma densidade muito menor. Portanto, energeticamente, estava muito mais disperso. E a dificuldade para visualizar, maior. Na medida que a densidade aumenta, todo mundo aí sabe o que é densidade. O que quer dizer essa palavra densidade? Se eu disser assim, Copacabana é um bairro com uma densidade demográfica muito maior do que tal bairro, onde as casas são distantes, não são prédios e tal. Ou seja, tem menos gente do que por metro quadrado. Densidade em qualquer exemplo, em qualquer âmbito, é isso mesmo. Se eu tinha uma terra habitada por menos gente, então nós tínhamos menos mentes pensantes, menos disponibilidade de formas holográficas, menos padrões energéticos se somando, a dispersão era maior e, além do mais, a humanidade, no momento em que o processo mediúnico estava num patamar menos, no geral, a não ser os grandes ícones que aqui chegavam, num patamar menos avançado. Portanto, nós tínhamos mais dificuldade de ver o, entre aspas, invisível aos olhos da matéria. Na medida que a população vai aumentando, mais pessoas pensando, mais pessoas produzindo padrões mentais, mais pessoas disponibilizando, e todas essas formas persistindo aí, a nossa possibilidade de ver vai aumentando. E é a hora de nós nos conhecermos, conhecer esses processos, para conseguirmos saber diferenciar quando vejo formas holográficas, quando estou diante da manifestação de um espírito, e o que é melhor, ver forma holográfica ou ver espírito, não ter medo e não querer me bloquear. Porque o nosso processo mediúnico é uma coisa belíssima, é uma conquista que nos custou construção de milhões de anos. Segundo o irmão Antônio Grimo, cada um de nós aqui tem em média 53 milhões de anos de caminhada. Para chegarmos até aqui, nós fomos trabalhando, recebendo informações, ajudas, apoios das mais variadas frentes durante esse tempo todo. Não é agora que nós vamos querer bloquear nossas percepções. Nós haveremos de conhecê-las, conhecer o que vemos e saber que há uma função, nos perguntar qual é a função e seguir em frente e querer enxergar cada vez mais. Porque afinal enxergar é uma beleza. Inclusive porque nos põe para perguntar: por que é que eu estou vendo uma coisa que não vejo sempre? E aí nós, na medida que vamos nos perguntando, vamos nos perscrutando, vamos nos encontrando, vamos encontrando existencial o que está acontecendo à nossa volta e vamos encontrando a função, funcionalizamos aquela percepção. E nos melhoramos enquanto agentes no social. Porque a maioria das vezes que vemos não é expressamente em prol de nós. É em prol de alguém que está do nosso lado. É em prol de uma situação que vai acontecer. É em prol de uma situação que temos que abraçar. E na medida que nós temos a condição de já tomar conhecimento o quanto antes, melhor. Já sabendo que a percepção de forma holográfica, de uma holografia até vidência, há um caminho. E nós haveremos de estar fazendo esse caminho com o mínimo de tempo possível para alcançarmos uma produtividade maior, porque percebemos que as pessoas que conseguem estar aqui encarnadas e nesse convívio que nós somos,
no mundo material como espiritual, todos nós somos. Todos nós somos elementos que vivem, graças a Deus, o tempo todo. Uma convivência que, por mais que pensemos que é desarmônica, ela é harmônica. O mundo material e o espiritual. Porque eu sou espírito e estou aqui no mundo denso, né? Nós chamamos de material é porque ele é denso, porque na verdade ele é espiritual. A Terra é espiritual. Ela é energia. E para nós que somos deístas, energia para nós existe na imanência com o Pai. Essa pedra é um agente espiritual, numa densidade diferente disso aqui que tem mais água. Se desidratar essa pedra, desidratar o mesmo peso, pega um pedaço do meu braço com o mesmo peso dessa pedra e desidrata, põe os dois num forno. Vamos perceber que a densidade era muito diferente. Mas são mundos espirituais. E nós estamos aí convivendo. Somos espíritos convivendo o tempo todo com esses elementos espiritualmente mais densos, até os muito pouco densos, que são os espíritos. Mas que, segundo eles também têm densidade. Porque no momento que o senhor Einstein já nos agraciou com isto aqui, que energia é igual a matéria, significa que os espíritos, que são energia, têm um nível de materialidade. São um nível de materialidade. É num nível que nossos instrumentos medem? Não. Mas há um nível de materialidade. É um nível que eu enxergo com os olhos da matéria como enxergo essa pedra? Não. Mas é um nível de materialidade. Tem a ver com o volume social mediúnico que o espírito construiu. Aí ele é mais uma energia mais quintessenciada e, portanto, mais difícil de ver. De ver, mas não de sentir e não de perceber, né? Até aqui, para quem não estava na semana passada, ficou uma coisa que dá mais ou menos para... se depois quiserem, foi gravado e foi filmado, pode pegar com a Célia aí, assistir, quem quiser clarear mais, tá bom? Tá. Agora nós vamos para quando essas percepções, porque até aqui, a semana passada nós trabalhamos, percepções de formas holográficas por alcance mediúnico. A pessoa alcançou um patamar mediúnico que ela vê esse universo maravilhoso que está aí e que nem todos veem, mas ela vê. Hoje nós vamos trabalhar um pouco acerca da percepção de formas holográficas por desequilíbrios eletroquímicos, bioquímicos. Porque nós somos, se nós estamos dizendo isso aqui, já aqui nesse primeiro elemento da chave, já nos mostra que somos uma eletroquímica. Porque se somos uma unidade que é espiritual, que é psicológica, que é dinâmica, que é fisiológica, que é bio, o bio, ele existe à custa de reações eletroquímicas ocorrendo diuturnamente. Elas poderão ocorrer nos momentos do dia com mais intensidade, com mais velocidade, num grau mais avançado do que no outro, mas que elas terão que ocorrer diuturnamente, terão, porque senão o bio se desfaz. É o biológico, ele é à custa do encontro de elementos químicos, são os átomos que se combinaram, se converteram em estruturas maiores, mais especializadas, em aminoácidos, depois proteínas. Essas proteínas vão de tal maneira se organizando
que passam a ser vida. Quando chega a ser bio, já está nesse nível dessas estruturas, compondo, portanto, órgãos, compondo glândulas, compondo uma cadeia de trabalho altamente especializada. Quando nós vamos descuidando do trato conosco, ou quando reencarnamos com alguma deficiência, ou quando sofremos alguns acidentes no percurso aí da caminhada, somos capazes de sofrer algumas desorganizações. Ao sofrer essas desorganizações, esse equilíbrio que é móvel, ele se estabelece de forma não conveniente, não permitindo que nós possamos enxergar na faixa que a média das pessoas enxerga. Nós enxergamos, isso eu copiei aqui para ganhar tempo. Nossos olhos estão capacitados para enxergar na frequência de 400 Hz até a faixa de 790 Hz. Que significa que nós enxergamos, o que eu vou falar agora pode parecer meio difícil no início, mas pode saber que vai ficar tudo fácil. O que eu vou falar em comprimento de onda, mas já vou explicar o que é. Significa que nós enxergamos comprimentos de onda que vão de 750, vocês vão ver que enquanto um cresce, o outro decresce. Mas vai ficar tudo claro para todo mundo. E vão de 750 até 380. Agora vamos explicar aqui o que é isso. Quando nós somos, seja lá que substância for, nós humanos, um conjunto de substâncias, e as substâncias todas, e todo que há no cosmos, está na forma de, existe e é na forma de energia. E está, portanto, a cada instante na forma de energia. E está produzindo energia. E está emitindo. Tudo, o tempo todo emitindo. Nessa emissão, falou em energia, a gente falou em onda. E essa onda vai fazendo o seu caminho. Que não é uma retinha assim. O movimento é sempre... E o que é essa frequência aqui? É o período entre o pico mais alto e a parte mais baixa da depressão. Isso aqui é um intervalo de onda. Quanto mais nós temos uma onda comprida, mais vezes ela pulsa por segundo. Porque ela é curtinha. E o contrário, quanto mais ela pulsa por instante, mais energia ela é e menos comprimento de onda ela tem. Nós estamos calibrados para enxergar dentro desta faixa, considerando um equilíbrio médio. Não estamos falando de perfeito, nós estamos falando de um equilíbrio médio. De uma pessoa que reencarnou com o cérebro numa condição mais ou menos normal, que é nosso caso, que tem conseguido ter água à disposição para manter a eletroquímica e permitir que o cérebro
consiga fazer sua transferência neuronal, a transferência das informações através dos neurônios de forma adequada, de ter uma alimentação que nos permita sais minerais, especialmente potássio, lítio, magnésio e outros elementos químicos, para manter a eletrólise adequada no nosso organismo, a tal da eletroquímica. Considerando pessoas que fazem movimento num nível razoável, para ter neurotransmissores fazendo o movimento para que as endorfinas e as serotoninas estejam mais ou menos encadeadas em equilíbrios, que esse equilíbrio fique saudável. Na medida em que nós estamos conseguindo manter esses equilíbrios, na medida que estamos conseguindo manter uma determinada ordem interna, aí agora já ligado ao afetivo, ao psicomotor, ao social, que faça um psicológico que nos permita um certo equilíbrio, nós continuamos enxergando nesta faixa. E ouvindo na faixa que é normal, que é de 20 decibéis até 20 mil decibéis. É o que o ouvido humano está calibrado para ouvir. E os olhos para ver nessa faixa. Quando nós não conseguimos fazer esses equilíbrios, ou por algum acidente aí, ele deixa de existir, nós passamos a enxergar o que está para trás aqui, ou o que está para frente, que é ou no infravermelho ou no ultravioleta. E isso aqui é uma faixa de cores, são as cores do espectro, o espectro de cores. São as cores originais, as cores básicas, que vão do vermelho até o violeta. E são 6 apenas. É vermelho, amarelo, azul, verde, azul. Ah, depois do vermelho aqui é laranja, viu, gente? Desculpa. O segundo é laranja. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Violeta é a cor, por isso que é usada muito para atender nos tratamentos de cromoterapia. É muito usado o violeta, porque é uma iluminação, é uma luz de onda curta e de muita intensidade. É muito próxima, é a mais próxima do espiritual, da energia espiritual, que também não daria para ser a energia dos espíritos. Por quê? Porque aí nós sairíamos do nosso possível. Nós temos o nosso possível enquanto pessoas encarnadas na Terra. Quando nós caímos para os desequilíbrios, que nós passamos, por exemplo, a não produzir as serotoninas no nível adequado, que é o que nos mantém um equilíbrio interno, um bem-estar interno, que nos leve a permitir que nossas glândulas trabalhem de forma razoável, que nossos órgãos processem as coisas de forma razoável. Nós podemos passar sem ter um patamar mediúnico construído adequadamente, ver formas holográficas, e é quando nossos vizinhos e nossos parentes dirão que a gente pirou. Desculpa a linguagem, mas é para ficar uma coisa clara. Ou é quando a gente imagina, nós falando, que o outro está tendo alucinação. Mas o que é alucinação? Provavelmente ele esteja vendo mesmo. E nós vamos ter cuidado, porque será que se nós formos a um médico, que estamos vendo coisas, formos a um bom médico, e ele, por exemplo, nos receitar, suponhamos,
uma combinação lá de potássio, lítio, magnésio e cálcio. Falar dos 4 elementos que são muito básicos nesses equilíbrios. Será que vamos ter a responsabilidade de saber que é sério e que nós temos que manter os horários bonitinho? Porque ele está me fazendo uma receita que, naqueles períodos que ele me mandou tomar, eu vou, por exemplo, 6 horas, ele me manda tomar de 6 em 6 horas. 6, 12, 18, 24. Tomei o conjunto de elementos que vai fazer com que ajuste meus níveis eletroquímicos. Aí tá, entrou aqui. Esse remédio vai ser absorvido pelo organismo, vai ter a curva de absorção, até que ele está sendo liberado. E ele chega aqui no máximo, que é quando ele foi todo liberado, tá? A curva máxima. Daí esse tempo todo que ele está sendo liberado e meu organismo já está absorvendo também. Está sendo processado já. Está sendo liberado e absorvido, liberado. Aqui está a curva máxima, que é quando ele terminou de ser liberado. Aí começa, como o organismo está absorvendo sem parar, ele começa a cair. Estão entendendo esse cair aqui? Quando chegar aqui, eu deixo de tê-lo na minha corrente sanguínea. E o médico me falou para tomar a próxima dose. Daí eu fui para o aniversário do neto, não levei. Esqueci, não vou na farmácia ao lado comprar. Acho que não tem nada. Não tomo essa. Aí vou para a próxima. Essa aqui já fica sem. Vou para a próxima. E olhe lá se eu não fizer a inocência maior, que é de tomar dobrado. É pior. Que é pior. E pior também é tomar aqui quando já passou de 16 horas, né? De 12, 16. Aí eu resolvo tomar quando já está 17. Não deve. Se eu passei daqui, eu devo ir para 18. E procurar não acontecer de novo. Ah, mas isso aqui é ligado ao corpo. Não, isso não é ligado ao corpo. Porque nós não admitimos a ideia, nós espíritas. Estou falando de outras linhas de pensamento, outro segmento de ideias. Nós estamos falando do conjunto de ideias firmados pela doutrina espírita e endossados pela doutrina espírita. Para a doutrina espírita e, portanto, para nós espíritas, não há o corpo sem o espírito. Quando eu cuido adequadamente do corpo, eu estou cuidando de um projeto reencarnatório que um espírito fez para, neste momento da vida dele, fazer aprendizados, superações, transcendências, processos missionários, que ele traz saberes que outros no grupo não trazem, e ele está ali missionariamente disponibilizando esses saberes, disponibilizando linhas de ação social, de trabalho, de movimentação, de veiculação de ideias, de semeaduras. Quando nós vamos fazer uma reposição, nós temos que saber que eu, no meu projeto reencarnatório, estou atendendo ao meu principal servidor. Para que ele consiga ver dentro das faixas normais que ele está aqui para ver, que ele consiga ouvir dentro das faixas normais que ele está aqui para ouvir, e o que ele alcançar para mais ser por uma construção mediúnica. Porque quando nós vamos construindo
mediunidade para fazer percepções, seja para o menor ou seja para o maior, indo para o micro, ou para o macro, todas as pessoas que fazem essas percepções por construção mediúnica adequada se ajustam e são os grandes pilares da humanidade. Está aí o Sr. Francisco Cândido Xavier. Não há, pelo menos que nós saibamos, um relato que ele tenha dado prejuízo para alguém por enxergar a mais, por ouvir a mais. Porque a construção da faculdade mediúnica, ela caminha par e passo com a construção da condição de se compreender, de se ver, de se enxergar, de entender o que está vendo, o que está ouvindo, de administrar isso e de se aplicar no social. Todos os nossos irmãos que a gente encontra por aí, e eu digo para os senhores que encontra muitos, dizendo que está em choque com a mediunidade, que está vendo isso, está vendo aquilo, que não está dormindo por causa da mediunidade, não é por causa da mediunidade. Ou a pessoa traz uma faculdade mediúnica e não procurou se conhecer e se aprofundar nela para administrar adequadamente, ou ela não vê por faculdade mediúnica. Ela vê, ela ouve por distúrbios patológicos e que ela pensa que é mediúnico. E ainda corre um grande risco de parar nas mãos de pessoas que se dizem médiuns espíritas, que se dizem trabalhadores espíritas, que também não estudaram de forma profunda o espiritismo, não estudam, e ainda, para completar o prejuízo, diz para elas que elas estão com obsessores, que elas estão vendo isso, que elas estão na mão de gente que esteve reencarnado com elas e que está prejudicando, quando Deus não é isso. Deus é a agência do bem por excelência, Deus é sabedoria, Deus é perfeição, Deus é bondade, Deus é Pai de todos e jamais permitiria que alguém estivesse à mercê de espíritos que sequer o coitado da pessoa enxerga para saber se defender. Porque se essa moça resolve me atacar, eu estou vendo, eu sou capaz de me defender com ela. Primeiro eu vou tentar defender por palavra, se ela vier muito para cima de mim, vou tentar levar a mão, se ela vier com muita truculência, vou pedir socorro quem está do lado. Sistemas de defesa. E os espíritos encarnados? Quais são nossos sistemas de defesa? Algumas pessoas não teriam nenhum. Nós, espíritos, teríamos a prece, mas não. Mas o que para nós deve ir ficando cada vez mais claro, estamos nas mãos de Deus. Dividindo o espaço com um número incontável de entes. Que vão das amebas, primeiro vão dos átomos mesmo. Estou dividindo espaço com átomos. Que na medida que foram se combinando e recombinando, recombinando, chegou a condição de ameba, de xistosomose, de barbeiro, de elefante, e nós aqui dividindo espaço com eles. Dividindo espaço com irmãos nossos desencarnados que estão aí. Cada um seguindo o seu caminho. Cada um vivendo a sua frequência. Cada um buscando se ajustar à procura de algo que todos buscam: ser feliz. Todos buscam a felicidade. Somamos em matéria de interação, por sermos isto aqui, esse magnetismo aqui, nos permite nos somar a todos. Sintonia faremos com os irmãos com quem nós compartilharmos campos de ideias. Se eu quiser que essa senhora fique minha amiga,
pelo menos 3 setores de campos de ideias, no mínimo eu vou ter que dividir com ela. Compartilhar com ela. Porque senão, nós duas nos encontraremos a vida inteira. Daremos bom dia, até logo, boa tarde. Cada uma vai seguir seu caminho. Os espíritos encarnados não são diferentes. Em função de formas holográficas, que nós, sempre a humanidade, graças a Deus, teve quem trazia suas capacidades maiores. E ao ver e não saber explicar, pensava-se que era espírito. E pensava-se que era espírito do mal. E pensava que era mais isso. E pensava que era mais aquilo. O espiritismo sendo ciência, filosofia e religião, o pilar da ciência há de ser para nós igualmente importante como da religião e da filosofia. Aquilo que a ciência alcançou nos permite rever nossos conceitos. E se nós formos kardecistas, porque é o que o Kardec nos propõe. Que quando a ciência fosse andando, ela ia alcançando o mundo, decodificando o mundo, e nós espíritas caminhando junto. E que na medida que a gente não caminhasse junto, a gente procurasse caminhar. Porque o problema não estaria com a ciência, estaria conosco. No momento em que a ciência já alcançou que as partículas se unem num sentido de sustentabilidade, de criar sustentabilidade. Porque uma partícula só existe porque existe outra partícula com quem as duas compartilham. As duas, a gente fala porque só linguagem pedagógica, não tem a menor possibilidade de ser duas. É tão rico o movimento, são muitas partículas compartilhando campos, criando sustentabilidade para elas. Numa linha de afinidades. Átomo de ouro nunca foi para o paládio porque ele quer ser mais precioso e paládio é mais precioso que ele. O átomo da prata nunca foi obsediar o ouro. Ele continua sua caminhada de átomo de prata, feliz e organizado, com seus campos bonitinhos ali, respeitadinhos. Basta qualquer um de nós olhar no microscópio para ver isso. E nossos encontros, nossos compartilhamentos, se eu quiser que um átomo de ouro some com um de prata, não vai ser por obsessão. Eu vou ter que me esforçar, fazer com que crie um campo ali com uma carga que os dois possam se somar. Do contrário, não se somarão. E se somarão no presente. Para nós espíritas de hoje, espírito também. Eu me somo com espíritos hoje, agora, por projetos de vida, vocações, ideias, idealismos. Eu me somo. Desencarnei. Vou fazer revisão de vida. Com quem eu estava somando campo também vai fazer revisão de vida. Cada um vai conseguir se enxergar e enxergar valores, oportunidades que teve, oportunidades que perdeu, oportunidades que não aproveitou bem, o que foi possível fazer, o que não foi, traçar projetos novos, traçar a nova caminhada, com orientadores, graças a Deus, com novos companheiros de trabalho, quem sabe nem encontraremos até nunca mais. Em matéria de aquele espírito 1 com aquele espírito 2 ali, quem sabe nunca mais. Cada um tem sua trajetória. Porque cada um vai fazer sua trajetória. Na sua liberdade de si. De acordo com seus projetos, com seus alcances. O que os espíritos estão nos pedindo, até isso agora foge do tema de hoje, mas vamos, é que nós aproveitemos ao máximo
as pessoas que estão ao nosso lado hoje para aprender o que podemos aprender com elas, nos transformar, em tudo que for possível nos transformar naquelas semeaduras que elas estão fazendo. Um é preguiçoso demais, está nos ensinando, a gente tem que trabalhar mais, porque a qualquer hora a gente vai ter que dar a mão para ele. O outro é arrogante demais, a gente olha e diz, meu Deus, eu não quero ser arrogante. O outro é atrevido demais e a gente diz, meu Deus do céu, me ajude a ser menos, porque já tem um, não posso ser mais um. E nem vem uns que são ótimos, a gente diz, meu Deus, me ajude a melhorar minha produtividade evolucionária para mais cedo possível ser o que essa pessoa é de bem na humanidade. O que eles estão nos pedindo é que aproveitemos ao máximo, todos, de qualquer faixa que estiver, porque dificilmente vamos ter a oportunidade de estar com eles de novo. E essa concepção de família biológica, está claro aqui, família biológica, se encontrando de novo, que isso não seria ecologicamente produtivo. E nós ficaríamos em processos viciosos e viciados, contando as mesmas pessoas, no mesmo universo, as mesmas questões, as mesmas querelas, e quem sabe até as mesmas rasgações. Que bom. É bom. E nós vamos, Por outro lado é bom. e nós vamos sempre ter conosco, nós sempre teremos famílias espirituais. Pode Isso coincidir sim. com as famílias biológicas, né? Pode até coincidir se vocês tiverem condições de, naquele próximo momento, fazer algo melhor do que foi nesta. Porque o cosmos é ecológico, Deus é ecológico, Deus é inteligência. Não me colocaria. Esse senhor foi casado comigo, sofreu, amargou, reduziu a produtividade dele no bem. Vou dar o troco. Ele queria fazer o bem, mas eu o irritava tanto, eu punha ele para produzir tanta adrenalina, ele saía tanto do sério, no sentido do equilíbrio, sério do equilíbrio. Ele perdeu tanta oportunidade de ser mais pleno, mais generoso, mais dócil, graças a um encontro comigo. Vai encontrar tão cedo. Ai, que bom. Ai, que bom ouvir isso. Vamos aqui, ó, em função disso aqui. Registros informacionais que ele traz e que no próximo encarnação comigo, ele vai ter que já ter conseguido transformar todos esses registros. E não é da noite para o dia que isso acontece. Só para encerrar aqui, que já deu 4, só um minutinho, rapidinho. É a melhor coisa. Na questão dessas patologias, é bom que a gente lembre sempre que existem patologias emocionais, patologias mentais, patologias psicológicas, mas que existem portas variadas para buscarmos ajuda. Existem irmãos especialistas variados para buscarmos ajuda. Existem obras maravilhosas, assuntos maravilhosos para estudarmos e aprendermos, e o novo nos transforma, o conhecimento nos ilumina. Existem frentes de trabalhos voluntários, que é outra, eu diria, outra frente transformadora do nosso interno. E existe uma coisa fantástica que chama prece. E existe outra coisa fantástica que anda junto com a prece, que é a meditação e a reflexão. Que nós nos tornemos pessoas cada vez mais reflexivas, cada vez mais meditativas, para irmos alcançando melhores equilíbrios. Quando não estiver sendo possível alcançar sozinhos, que busquemos ajuda e que encontremos a melhor porta para nós. Que não desistamos
de bater em portas até entrar numa e dizer, meu Deus, que coisa boa que é estar aqui. Aqui é meu lugar. Eu quero fazer disso aqui a minha segunda casa. Ou, se for o caso, a minha terceira. Às vezes nós temos a casa que moramos com a nossa família biológica, nós temos a casa que nós moramos umas horas do dia produzindo o pão de cada dia nosso e a sustentabilidade de nosso cumprimento de deveres aqui na Terra. E eu tenho certeza que muitos como eu precisam de uma terceira. Eu sou uma pessoa que dependo dessa terceira casa. Me encontro na casa espírita, sou feliz nela, mas peço aos senhores que, se não for a casa espírita que os faz feliz, não deixem de buscar qual é e não deixem de lutar até encontrar. Bata até encontrar. E se perceber que não veio com vocação para a casa religiosa, busque um grupo de estudo de filosofia, um grupo bom. Os filósofos são maravilhosos. Nós temos obras fantásticas e gente maravilhosa por aí que reencarnou com registros informacionais, quem sabe, no sentido de religiosos e religiosidade e instituição religiosa, que não os permitem se aconchegar bem na casa de religião. E que, se isso acontecer com algum dos senhores, não se condenem. Deem aos senhores o tempo necessário para cuidar desses registros e resolver. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando, porque às vezes fica difícil a pessoa sacar isso, especialmente quem está vindo pela primeira vez numa casa espírita. Imagina alguém que esteve, por exemplo, no martírio de Jordano Bruno, sendo condenado, indo à fogueira, só porque pensava diferente. Nós podemos cobrar que essa pessoa já tenha resolvido todos esses registros acerca de instituições religiosas, de religiosos, de condenação, de privação, de humilhação. E estou dando exemplo de alguém que viveu bastante tempo, não estou nem dizendo dos fatos mais recentes. É isso. Quem sabe há irmãos nossos que reencarnam, eles são ótimos. Não estou falando que são pessoas de caráter, são pessoas maravilhosas, são ou bem pessoas, a gente diria, meu Deus, essa pessoa comigo no grupo espírita ia ser uma mão, um pé, um braço, ia ser tudo. Mas ela não consegue se aconchegar numa casa de religião. E ela até se esforça. Eu de vez em quando converso com uns e eles abrem o coração para mim. Eu me esforço, dona Nádia, eu quero muito ter uma religião. Mas eu não consigo me sentir bem, eu não consigo ter segurança, eu não consigo ficar ali tranquilo. Há uma inquietude. Não, meu filho, eu não tenho que ficar nessa sofreguidão, não. Mas busque um grupo bom. Busque um grupo, e existe, para todos. Pois não, Carmen? Essa questão que você levantou, né, das sugestões dos espíritos, dos iluminados, né, que nos passam, não é só, penso eu, você vai concordar ou não, que não é só nós procurarmos a evolução no meio em que convivemos, ou melhor, sacar, é dar também. Porque também nós temos um certo grau de evolução. Então, alguma coisa que eu contenho, eu posso passar para uma pessoa que ainda não tem. Não é? Mas quando você fala tipo uma troca. Em viver é só por troca. Pois é, isso que eu queria chegar. Viver é troca. Uhum. É troca. E evolução é troca, porque evolução, para nós espíritas, evolução é adaptação. E ninguém se adapta sem troca. Isso é o que eu penso, mas como
peguei como se fosse a gente fazer o aproveitamento, aproveitar Não. tudo. Então eu Só fiquei com essa aproveita dúvida. só aproveita quem oferece. Imagina, alguém aproveita um casamento sem oferecer-se no casamento. Alguém aproveita de um laboratório. Minha área, né? Estava lá num laboratório onde trabalhei anos. Estou lá num laboratório de pesquisa. O laboratório pode ser super paramentado de tudo que há de melhor. Tive até o privilégio, num tempo da minha vida, trabalhar num desses. A estrutura, tudo. A técnica, tecnológica, tudo era bom, maravilhoso. Eu só aproveitarei se eu oferecer de mim. Quando você fala nisso aqui, olha aqui. Você está falando em interação. Qualquer coisa na vida, você só vai aproveitar ao máximo se você oferecer. Aproveita ao máximo quem oferece o máximo. Aproveita mais ou menos quem oferece mais ou menos. Aproveita pouco quem oferece pouco. É a servidão. Não há como não aproveitar. É a servização. Por isso, Não, a servização. servização. É. Por isso alguém já disse assim, quem não vive para servir não serve para viver. Alguém por aí já disse. Porque essa pessoa aí, quando criou esse provérbio, ela tinha a plena clareza do que é vida. Não serve para viver, ou seja, não vive intensamente. Não aproveitará intensamente dos espaços. Porque o espaço está ali oferecendo. Mas você não entra no espaço, nós estamos falando de entrar transdisciplinarmente. É entrar, é sua alma entrar, seu cérebro entrar, o seu cognoscional entrar, o seu afetivo entrar. Você entra quando você se oferece. Porque é aqui, olha, esse tal de livre-arbítrio, ele é real em todos os eventos humanos. Se eu livremente me ofereço, livremente entro, livremente eu vou sacando e vou ao mesmo tempo oferecendo. É um sacar e oferecer, sacar e oferecer. Por favor. Obrigada. Formas holográficas têm a ver com o fenômeno do déjà vu? Tem. Eu pensei isso. E tem também o devir. Porque existem formas que estão se constituindo e, na medida que o senhor tem já uma capacidade mediúnica, o senhor já media a percepção do que aquela forma será. E o senhor é capaz de ver o que ainda não está. O senhor é capaz de chegar para um filho e dizer, no caminho que você está indo, eu vejo tal coisa. Mas o senhor não está vendo com uma mente doentia, não. O senhor já está vendo mesmo aquilo constituído. Antevendo. E muitos de nós veem em sonho. Acorda de manhã e, meu Deus do céu, mas eu vi tal coisa. E você não tem nem coragem de contar aquilo. Você fica anos orando e vê aquilo acontecer. Seja na coisa boa ou ruim. Holograficamente, o que o médium faz é sai do agora e em função dele ser alguém que já consegue fazer uma leitura de meio, ele já consegue saber onde aquilo vai chegar. Ele faz a caminhada e chega no futuro. E antecipa o futuro. Nós somos um país que tem bastante gente, inclusive, na nossa história, que fazia isso. Antecipação do futuro. E às vezes é sofrido. No instante, ele, em função das outras ofertas que estão, inclusive ofertas mentais, cognoscionais, afetivas, etc., ele chega onde aquilo vai se tornar produto e antecipa e avisa aquilo. Não é só o déjà vu, tem o devir. Aí estão os profetas. Aí estão os profetas. Aqui estão os profetas.
Eu agradeço sempre imensamente a todos que de forma tão generosa está aqui conosco, nos ajudando a compor esse trabalho, que nós estejamos unidos e cada vez mais conhecendo, porque nos conhecer o mundo que nos cerca é uma bênção e eu diria que é uma maravilha. E que nós tenhamos sempre abertura para vivermos o nosso mediúnico. E nós agradecemos a você. Deixa eu terminar. Nós agradecemos a você nos dar elementos para passar à frente. Obrigada.